Bom dia, pessoal, tudo bem? Então vamos continuar aí falando sobre sociologia, né? Essa ciência tão importante aí, tão legal, né? Para a gente entender certas coisas, né? Inclusive do nosso dia a dia, né? Da nossa cidade, do local onde a gente vive, né? Do nosso país. Então é muito importante, né? A gente entender esses fenômenos, né? A gente não pode sempre esquecer. Nós não podemos nos esquecer de olhar, né, para esses fenômenos e tentar aí para tentar entendê-los, né, aí de uma maneira ampla, de uma maneira teórica, né? A teoria aí ela nos ajuda aí a gente enxergar é, uma série de coisas aí que acontecem, né, que a gente muitas vezes passa aí sem perceber, né, passa por nós despercebido, tá? Pessoal, a gente estava conversando com vocês aí sobre as noções aí de como hoje, né, nesse mundo tão complexo que a gente vive, como funciona aí muitas vezes essas organizações aí, né, supranacionais que dão a base muitas vezes para que a democracia, né, dão o apoio, né, para que certas questões da democracia sejam de fato efetivadas, como por exemplo a proteção aí dos direitos humanos, por exemplo, né? Como por exemplo a punição de presidentes que cometam, né, ou de governantes, não exatamente, não somente presidentes, mas de governantes que cometam, por exemplo, algum tipo de genocídio. Então existe hoje no mundo, né, pessoal, um leque aí de organizações supranacionais que caminham justamente nesse sentido, né? Dá pra gente, elas dão a base pra gente aí atuar, né? Aí dão, de certa forma, aí uma base, um apoio, tá? Isso não quer dizer que essas organizações muitas vezes não têm interesses políticos, né? Partidários, nacionais por trás aí, tá, pessoal? Mas ainda assim elas servem aí como um apoio, tá? Para que as pessoas possam exercer aí para que as pessoas possam exercer de certa forma a democracia aí nos mais variados lugares aí, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Pessoal, então, o que eu quero discutir aí com vocês, né? A gente quer... Vou buscar um negócio aqui no meu dente. Pronto, saiu. Tá me incomodando ainda. Pronto, saiu. Vamos lá. Pessoal, então, o que aconteceu, né? Hoje a gente discute bastante aí e como que, da onde vem a pressão, né? Para que muitas coisas acabem acontecendo aí na sociedade. De onde vem a pressão? Como que isso acontece hoje na nossa sociedade, tá? Pessoal, a gente pode dizer que a pressão, ela pode acontecer aí, por exemplo, de representantes eleitos pelo povo, através, sei lá, do parlamento, do Congresso Nacional, de determinados países, né? No Brasil, o Congresso. Na Inglaterra, lá no Reino Unido, o parlamento. Nos Estados Unidos, o Congresso. Enfim, né? Então, pode surgir o quê? Desses representantes aí eleitos pelo povo, né? A gente chama isso de democracia representativa, né? A gente vota, as pessoas vão lá e representam, o objetivo das pessoas, então, é representar aí aqueles que votaram nelas, tá? Pessoal, muitas vezes essa forma de política, né, de fazer política, ela traz em si uma série de problemas aí, né? Então a falta de então a pessoa é eleita e muitas vezes não cumpre, né, o papel pelo qual ela foi eleita. Existe uma coisa chamada de lobby, né? Existe outra coisa chamada de corrupção. Então existem falhas, né? Não estou falando que todo o sistema democrático representativo é ruim, não. E nem que toda pessoa que foi eleita é corrupta, não. Mas existem falhas e a gente sabe muito bem, né, dessas falhas que existem nesse modelo de democracia representativa, tá? Pessoal, uma das formas aí hoje, né, atuais que existem e não é que sempre existiram, né, mas passaram a aparecer um pouco mais nesse contexto aí, são os movimentos sociais, né? Os movimentos sociais, tá?
Então, os movimentos sociais, se a gente for pensar, né, a trajetória dos movimentos sociais, né, pessoal, a gente pode, vamos voltar até um momento um pouco mais recente, vamos voltar até o século XIX, vamos ir para o século XIX, né? A gente sabe, né, pessoal, que lá no século XIX existiam interpretações da realidade que falavam, por exemplo, de uma revolução social envolvendo os trabalhadores, certo? Então, iria chegar um momento no qual os trabalhadores, né, ali imbuídos, né, conscientes da sua vida, conscientes do processo de exploração que eles estavam sendo submetidos, eles fariam uma revolução, certo? Iam acabar com esse sistema capitalista e introduzir um sistema aí, o socialismo, né, que acabaria com essa forma aí, né, perniciosa de exploração. Então isso era muito comum, né, pessoal? Essa ideia dos trabalhadores se reunirem, né, trabalhadores do mundo univos, e para quê? Para fazer a revolução e chegar ao poder e acabar com a exploração, tá? Pessoal, só que essa tendência que, né, se desenvolveu bastante lá no século XIX, né, a partir aí da segunda metade do século XIX, e adentrou o século XX, que foi uma tendência aí no século XX, né, tendo em vista, é só a gente olhar, né, a Revolução Russa, por exemplo, né, que a noção, né, da possibilidade de se estabelecer ainda um modelo socialista aí no momento que a gente chama de Guerra Fria, né, pós-Segunda Guerra Mundial. Então essa noção de socialismo, né, de possibilidade real do socialismo, ela fez parte aí do século XX. Só que o que aconteceu, né, pessoal? A partir dos anos, vamos colocar assim, né, a partir dos anos 60 aí, do século XX, outras formas, né, de organização elas vão começar a aparecer, certo? Outros tipos de movimentos, né, vão começar a aparecer, tá? Muitas vezes, pessoal, esses movimentos, né, que começam a aparecer ali por volta ali dos anos 60, 70, além do componente classe, né, que era algo muito explorado aí no século XIX até aquele momento, né, a disputa, as classes em conflito, né, grupos sociais ali em conflito, né, classes diferentes sociais em conflito, né, a ideia lá do Karl Marx, se a gente for pensar bem, lá nos anos 60, pessoal, o que vai acontecer, né? Vão surgir outras formas aí de movimentos, tá? Que muitas vezes não estavam, ou na maioria das vezes não estavam relacionados com essa questão da classe social, tá? Ou se estavam, existem outros ingredientes a mais e que é necessário a gente olhar para esses ingredientes a mais aí, tá? Então a gente está falando dos movimentos sociais aí, certo? Então, né, é isso que a gente está falando, certo? Para a gente não perder o fio da meada. Então eu estou dizendo que até aí os anos 60 do século XX, certo? Grande parte dos movimentos sociais tinham por base aquela lógica, né? Aquela dialética, né? Classe operária, classe proprietária de um lado, né? Então essas duas classes em choque produziriam aí teriam um confronto, né, de ideais. Esse confronto de ideais aí, né, na visão ali dos marxistas, por exemplo, iria produzir uma sociedade diferenciada caso a classe trabalhadora chegasse ao poder, tá? Sociedade comunista aí, certo? Bom, nos anos 60 então, pessoal, o que eu estou falando para vocês? Outros ingredientes passaram a vir à tona, tá? Que tipo de ingrediente passa a vir à tona naquele contexto dos anos 60? Vamos olhar para os Estados Unidos. Pessoal, os anos 60, lá nos Estados Unidos, é um momento de grande explosão social. Em que sentido, né? A gente sabe que até aquele momento, tá? Os negros lá nos Estados Unidos sofriam por conta aí da estrutura, né, daquela sociedade estadunidense, certo? Então, eles sofriam uma série de preconceitos, não eram reconhecidos, muitas vezes eram segregados, ou na maior parte das vezes eram segregados, né? Existia lá o que a gente chama de racismo institucionalizado. Então, o que começou a acontecer, pessoal? Os negros lá nos Estados Unidos começaram a se insurgir
contra essas mais variadas formas de discriminação, certo? E então a gente coloca nesse sentido o elemento aí, eu gosto de colocar muitas aspas nessa ideia, nessa palavra, o elemento raça, tá? Muitas aspas aí nessa palavra aí, pessoal, raça, tá? O elemento cor da pele, certo? Por quê? Porque a discriminação ela partia exatamente para aquelas pessoas, para as pessoas negras, né, que foram lá nos Estados Unidos historicamente exploradas, certo? Em outros lugares, pessoal, como por exemplo a França, né, ali Paris, começam a surgir também uma série de movimentos, por exemplo, movimentos feministas, né, que, mais uma vez, não leva em conta somente, né, a ideia de classe social, mas traz à tona que uma outra questão que passou a ser debatida naquela sociedade, né, que era o quê? O direito à igualdade que as mulheres buscavam, né? Então, isso, pessoal, foi se tornando bastante evidente ali nos anos 60, tá? Essa disputa aí, né? Ou melhor, essa soma aí de ingredientes, né? Que passaram a fazer parte ali do caldo, né? Nesse mesmo contexto, surge também o movimento em prol dos gays, né? E das lésbicas, certo? Ali em algumas regiões dos Estados Unidos, tá? Em Paris também, né? Na França, enfim, né? Ou seja, vocês percebem, né? Começam a surgir outros elementos que não aqueles tradicionais, clássicos, né? Baseados somente na classe social. Isso, pessoal, se a gente for ver bem, é uma coisa bastante importante, né? Porque isso vai dar o tom de grande parte dos movimentos que vão acontecer no mundo a partir daquela data, né, a partir dos anos 60 e 70 aí do século XX, certo? O movimento ambientalista também vai surgir ali no final dos anos 70, né, ali nesse sentido, agregando mais aí esse caldo aí diverso, né? Então a palavra que ganha bastante força é a noção de diversidade, né? A diversidade ajudando a construir um mundo melhor, certo, pessoal? Então esses movimentos diferenciados aí, eles vão começar a explodir, não só nos Estados Unidos e na França, mas em toda a Europa, né? Mas em parte aqui na América Latina também, entendeu? Sempre nesse sentido aí de agregar, né? De mostrar aí que existiam elementos, né, nas sociedades, elementos esses que não eram propriamente aqueles relacionados à classe social, tá? E aí existem discussões, né, pessoal, para entender um pouco do tom, né, desses movimentos sociais que acabaram permeando ali, né, esse contexto aí pós anos 70 aí, tá bom? Que aconteceram nos anos 60, 70, né, e 80 também, certo? Então, e que acontecem até hoje, tá? Então, por que surgiu? Fala, qual que é a grande questão, né? O que está por trás aí desses movimentos, né? Que mudaram um pouco aí a forma de se entender os movimentos sociais, né? As formas de atuação de grupos sociais, tá? Pessoal, o que aconteceu existe uma linha de pesquisa que fala justamente o seguinte, tá? Que determinados grupos sociais, esses grupos sociais, né, que partem dessas novas exigências sociais, desses novos enfoques sociais, seriam grupos, aí particularmente, né, grupos, na maioria das vezes, né, grupos de classe média, certo? Aí, ou filhos, né, de pessoas que pertenciam aí à burocracia do Estado, né, professores, intelectuais, universitários, que por conta aí de terem as condições de vida mais ou menos aí estabelecidas, mais ou menos plena, eu estou falando de uma base material mais ou menos estabelecida, não precisavam, né, contar com esse apelo à base material, não precisavam ou não precisaram contar com aqueles antigos dilemas, né, que foram muito comuns aí no século XIX e no século XX. Que dilemas eram esses? Dilemas materiais, dilemas de classe, né, de oprimido e opressor, né, entendeu? Então é nesse sentido que esses grupos médios da sociedade
vão passar a olhar, né, para essas novas formas, para essas novas possibilidades como algo importante, como algo que deve, né, ganhar sentido nesse mundo aí, deve ganhar sentido e deve ser fomentado, né, deve ser estimulado aí. Então são grupos aí, geralmente de classe média, que se organizam tendo por base a não hierarquia, né, algo diferenciado do que acontecia lá atrás, no passado, aí, né, século XIX até esse momento aí no século XX. Então são grupos de classe média, muitas vezes. Isso é uma vertente teórica, tá? É uma interpretação que eu estou propondo aqui, tá, pessoal, para vocês aí, certo? Uma vertente teórica aí. Não quer dizer que essa explicação seja única, tá? Então esses grupos, né, de classe média, já tendo uma certa base material, passam a se preocupar com questões que muitas vezes envolvem o quê? A identidade, por exemplo, né? A identidade que muitas vezes passa por questões de raça, identidade que muitas vezes passa pelo apego a uma causa, né? Uma causa que vai nova, também existem algumas aspas aí nova, como por exemplo a proteção aos animais, a conduta vegetariana. Entende isso, pessoal? Então a tendência hoje no mundo, tá? Que existe hoje no mundo, é justamente essa, né? Pessoas a todo momento lutando, buscando aí propósitos, muitas vezes propósitos identitários, certo? Identitários aí. A marcha pela maconha, né? Então existe ali aquela identidade, a identidade da pessoa que fuma maconha, né? Não só isso, né? Mas assim, eu tô tratando, né? Tratei essa questão da maconha grosso modo, mas existe toda uma discussão, né? Por exemplo, da liberalização das drogas. Percebe? Não passa exatamente pelo conflito direto proletário-proprietário, né? Proletário-burguesia. Não, são outros temas aí que vêm à tona por conta da complexificação das sociedades, certo, pessoal? Então a ideia é essa, tá? Então eu acho que deu para vocês entenderem aí qual foi a grande mudança, né, que aconteceu aí a partir dos anos 60 e 70 aí do século XX, certo? Então, muitas vezes esses movimentos, olha que interessante, lá é muito comum isso nos Estados Unidos, né? As pessoas se juntam, né, e para pedir financiamento, né, muitas vezes. Então, o pragmatismo muitas vezes aparece em primeiro lugar ali, né? Então eu estou falando de um movimento, né? De um movimento novo, né? Onde as pessoas buscam o financiamento primeiro e depois vão para a causa, porque sem financiamento não tem a causa, nesse sentido, entendeu? Primeiro o dinheiro, depois a causa, tá? Então eu acho que é algo nesse sentido, né? A necessidade que eu estou dizendo de pedir dinheiro, né? Para você o famoso crowdfunding, né? Crowdfunding, assim que fala, acho. O financiamento coletivo, né, para alguma coisa. Então isso é muito comum, né? Então, se a gente for olhar também, né, pessoal, o enquadramento desses movimentos aí, a maior parte deles hoje, eles acontecem através das redes sociais, né? Então as redes sociais, elas acabaram viabilizando de uma forma assim gigantesca esses movimentos. Tá? Então tudo pode ser organizado através da internet, tudo pode ser organizado através ali da percepção, né, que determinados grupos têm, não só nos países desses mesmos grupos, mas em outros países, né, em que esses grupos têm contato e viabilizam, muitas vezes mobilizam pessoas fora do próprio país, em outros países, isso é muito comum, certo? Então a ordem, né, a nova ordem, né, pessoal, aí para muitos pesquisadores do tema, tá? Acreditar que a ordem desses movimentos, né, a ordem dos movimentos sociais que vão ser cada vez mais organizados através aí das redes sociais, da internet, né? Então, existem exemplos muito próximos a gente, né? Por exemplo, o que aconteceu em 2010, né, quando as pessoas se juntaram lá no norte da África, né, a famosa Primavera Árabe, para lutar contra as ditaduras, né, quando as pessoas se juntam aí para lutar contra a favor dos direitos dos animais, os direitos humanos, para lutar a favor contra, né, a poluição e a degradação do ambiente, entendeu? Então são diversos temas que são hoje, né, organizados aí nessa dinâmica aí das redes sociais,
tá? E esse é o novo contexto, né, pessoal, para muitos aí, né? E além disso, né, pessoal, a gente não pode esquecer que muitos desses eventos que ocorrem hoje no mundo, existe também, infelizmente, né, as fake news, né? Então, as fake news, elas são produzidas, muitas vezes, aí, grupos conspiracionistas, né? E que acabam, de certa forma, aí, contribuindo para a difusão de notícias falsas, de teorias da conspiração, né? E esses grupos, muitas vezes, conseguem financiamento, né, de extremistas aí, espalhados pelo mundo, no sentido de promover aí alguma ação, né, que vai interferir na vida aí de pessoas, né? Grupos terroristas muitas vezes se reúnem, né, para estourar uma bomba em certos lugares aí, certo? Então isso é muito comum hoje em dia acontecer, né? Então isso faz parte aí dos problemas aí, certo, da era atual, tá bom, pessoal? Então é isso aí. Acho que eu dei uma pincelada aí em algumas questões aí importantes para vocês, né, relacionadas aos atuais movimentos sociais que ainda hoje fazem parte aí, né, de construções, né, são importantes aí para que a sociedade ainda consiga lutar, né, um movimento social bem organizado e bem fundamentado ainda é importante aí para que as sociedades consigam aprovar, né, pautas mais democráticas, pautas inclusivas e que viabilizem aí a vida das pessoas de uma forma legal. Beleza, pessoal? Então é isso aí, valeu. Curte aí o vídeo se você gostou, a gente se vê então numa outra oportunidade aí. Tchau, pessoal, valeu, obrigado, hein?